Opa, professor Felipe Fontoura, e a gente vai falar um pouco mais onde que você consegue hospedar os seus dados, ou então a famosa nuvem, cloud, né? Então, atualmente é muito comum empresas e grandes organizações aí manterem uma infraestrutura, né, de servidores. Pois isso é interessante para o programador entender que pode contar com empresas que deixam o banco de dados rodando na internet e de modo acessível. Então hoje a gente tem um movimento sim de migração aí de bancos de dados ou de serviço ou de grandes servidores para a nuvem. O que é a nuvem? A gente já vai discutir isso daí porque é uma palavra muito abstrata, principalmente para quem está começando na área. É difícil de entender esse conceito, tá? Mas a gente vem tendo cada vez mais acesso a esse tipo de serviço. E é uma vantagem interessante devido à confiabilidade do serviço, porque simplesmente você pode contratar um banco de dados na tal nuvem e não é necessário entender de servidores e você recebe o endereço, usuário, senha e pronto, as coisas funcionam, tá bom? Isso é um conceito básico de especialista, é por isso que você compra pão na padaria e não normalmente faz em casa, é por isso que normalmente o padeiro compra o trigo pronto e não planta o trigo, não é verdade? Imagine se você precisasse, você como eu, pessoa comum, quisesse comer pão, você teria que ter um terreno, que você plantasse o trigo, moesse lá, tirasse a casca do trigo, fizesse o fermento, amanhã o fermento. É por isso que existem os especialistas. E o que é a nuvem? São empresas especialistas que vão deixar lá os seus computadores ligados 24 horas por dia, com uma infraestrutura de gerador de energia, de redundância de rede, tudo que é mais moderno, e ela vai cobrar 1 hora por locação. A grande vantagem da nuvem, né, isso são os servidores de hospedagem, que normalmente são servidores grandes centros aí, que estão espalhados em locais estratégicos do mundo, e a grande vantagem desses caras é que, por serem especialistas, o custo por hora de uma máquina acaba diminuindo e você, como não é um especialista, você acaba ganhando com isso, porque manter um computador ligado, uma coisa é manter lá o seu desktop, seu notebook ligado, né? Você não está preocupado com a confiabilidade de internet, é chato quando o ping sobe lá no jogo, mas você consegue lidar com isso. Quando você tem uma responsabilidade, principalmente comercial, de deixar o computador ligado, que esse computador provê informação para grandes empresas, o nível sobe, né? O nível de responsabilidade sobe, inclusive as multas. Por isso é interessante você contratar uma empresa dessa. Então, qual é a diferença do servidor de hospedagem com nuvem? A diferença é que uma nuvem ela vai começar a prover um serviço específico. Antes, quando você quisesse alugar um computador num data center desse, você teria que instalar todo o serviço. Na nuvem não, o serviço já vem pronto para você e como eu disse aqui, você ganha um endereço, usuário e senha e acabou. Por isso é importante que você possa entender essa possibilidade de utilizar nos seus projetos profissionais, se for o caso. Como eu comentei, existe aí um movimento das grandes corporações de migrar sua infraestrutura ali de dentro de casa para a nuvem, simplesmente porque fica mais barato e fica mais confiável. E a gente tem 2 empresas aqui que lideram hoje, são 2 empresas que eu mesmo uso nos meus sistemas de grande porte, legal? E que você pode confiar. Uma é a Amazon AWS, que ela tem um serviço de nuvem, de hospedagem de banco de dados, de arquivo, enfim, ele tem uma série de produtos ali dentro da gama cloud deles. E o Azure também, que é da Microsoft. Então são 2 empresas grandes que elas batem no peito e garantem uma série de pré-requisitos lá, inclusive alguns requisitos governamentais, do tipo, tem a redundância de dados no lado leste e oeste dos Estados Unidos. Então, se acontecer alguma tragédia no lado leste, o seu sistema não para de funcionar porque o lado oeste, enfim, e você está lá com um sistema dentro de uma grande potência armamentista que enfim, vamos conversar que é bastante difícil invadir os Estados Unidos, não é verdade? Então, vamos lá. Então, a grande vantagem de se utilizar um servidor de hospedagem de primeira linha é que você não vai precisar pensar em backup, link, máquinas ligadas, etc. A grande desvantagem é o custo, né? Muitas pessoas acham caro lá o custo, porque ele vai te cobrar alguns centavos de dólar, dependendo do seu plano por hora. Então, se a gente estiver falando de $1 por hora, por exemplo, uns 50 centavos de dólar por hora, de repente, dependendo do nível do seu projeto, alguma pessoa pode achar caro, tá bom? Mas eu aconselho muito você utilizar essas soluções aí até para, no bom sentido, tirar o seu da reta, porque você como programador ou freelancer estiver vendendo um serviço como esse, né, vendendo um sistema, você muito provavelmente vai ter que fornecer a instalação desse sistema. E se você tiver que assumir, além do desenvolvimento, a
manutenção da infraestrutura, você vai acumular muitas funções, você não vai fazer nenhuma, nem outra coisa. Por isso, quando você for desenvolver o seu próximo sistema, utilizando o banco de dados, eu aconselho muito, mas muito, utilizar. E, de repente, até embutir isso dentro do custo e deixar a pessoa ciente que depois ela vai ter um pequeno gasto ali mensal, que vai ser um gasto mensal por infraestrutura. Legal? Então, isso aqui é uma visão geral do que você pode fazer hoje, as principais empresas. E, a partir de agora, é só você entrar no site de cada empresa, tem bons tutoriais de início, e que se você estiver interessado e for o caso, você pode seguir por aí, tá bom? Vou ficando por aqui, forte abraço, tchau, tchau.